cá. Nós já apresentamos ontem a pastora Ângela, e ontem ela trouxe uma palavra maravilhosa ao nosso coração, nos fazendo olhar para lá, além, não só o aqui, mas o além. E as palavras, tanto de ontem à noite e hoje de manhã, serão editadas, estarão no YouTube, no Facebook, já, se Deus quiser, amanhã à noite ou já hoje à noite. Então aí você vai poder compartilhar essa palavra que Deus ministrou ao coração dela e ministrou ao nosso coração, né? Eu lembro de uma palavra dela em Dourados, uma das pregações dela em Dourados, já há uns quase 10 anos, 8, 9 anos. Ela falou no Salmo 27, o tema da mensagem, eu lembro, era uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. E aí ela foi trabalhando vários aspectos de personagens que não pediram uma coisa, mas Davi pediu uma coisa. Você pediu uma coisa, de estar aqui na casa do Senhor. Esse era o meu desejo. Uma coisa eu peço ao Senhor. E é muito interessante quando você tem esse desejo de estar, de buscar, de querer, que o desejo do seu coração seja esse, de querer mais o Senhor, querer a presença do Senhor, querer experimentar do sobrenatural de Deus na sua vida, de crescer na presença de Deus. A gente nunca pode estar contente com o nível, com o grau que nós estamos. Nós sempre podemos ir além, ultrapassar limites, ultrapassar o nível que nós estamos. Nós podemos isso. E que você possa ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração através da vida dela e ser ministrado poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Fique à vontade. Obrigada, pastor. Que gostoso podemos estar juntos na casa do Senhor e cantando como nós cantamos. Eu amo a tua casa. Eu amo. Ou seja, a coisa mais importante, como o pastor lembrou aqui dessa mensagem, o que é mais importante para nós? O que a gente levanta pensando e dorme pensando? Qual é o momento mais importante do meu dia? O que é relevante para mim? É Deus, é Deus, é Deus. Quando meu esposo completou 73 anos, hoje ele está com 78, eu estou com 68, nós vamos ano que vem completar 50 anos de casados. Glória a Deus. Quando Paulo completou 73 anos, Deus disse para ele: eu vou te dar um presente no seu aniversário. E o presente que eu vou te dar é que eu quero que você me adore 3 vezes por dia. 3 vezes por dia você me adore. E ele começou a adorar a Deus. E é tão gostoso como eu tenho aprendido com ele. Como eu tenho aprendido e como a gente começa a entrar no sobrenatural de Deus, quando de uma maneira tão simples, a gente simplesmente põe Deus em primeiro lugar. As coisas tomam outro colorido, a vida toma outro sabor, a vida toma outro sentido quando a gente entra nessa dimensão. E o Paulo, eu acho tão bonitinho como ele adora, ele fala assim para mim: Ângela, quando eu vou adorar o Senhor, eu convoco toda a criação a vir comigo. E ele fala assim, eu imagino, deve ser minha imaginação, mas ele diz: eu convoco o sol, a lua, as estrelas, eu vejo a lua, o sol se movimentando, as estrelas, eu chamo os anjos, eu vejo os anjos, aquela multidão com palmas nas mãos, agitando e adorando, principalmente quando eu canto: saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai. Ele diz: eu vejo os anjos sorrindo, eu vejo os anjos agitando palmas e adorando o Senhor.
Eu convoco a criação, eu vejo os pássaros voando, os animais correndo nas montanhas, as montanhas balançando, os peixes nadando, as nuvens se movimentando com o vento. Eu vejo a glória do Senhor, eu vejo multidão de pessoas, de todas as raças, tribos, línguas, nações, de toda cor, de todas as roupas, se prostrando diante do Senhor. Eu vejo os infernos se prostrando ao único que é digno. Quando eu canto ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Eu acho tão lindo quando ele conta as experiências dele. Ele disse: Ângela, às vezes, nesse tempo de adoração ao Senhor, 3 vezes por dia, de manhã, à tarde, à noite, eu via que eu estava diante do Senhor, eu contemplando Jesus, olhando para Ele, adorando com as minhas mãos erguidas, e atrás de mim tinha demônios me acusando, demônios fazendo assim com a mão e falando para Deus meus erros, meus pecados. E isso durou alguns dias, até que depois eu vi esses demônios saindo murchinhos e indo embora, cabisbaixos e murchinhos. Quando a gente adora, nós cantamos agora, não é? Engrandecendo ao Senhor, não é? Perdi o que nós cantamos: grande é o Senhor e muito digno de louvor. E nós vimos que na adoração, olha, quando você ora, você expulsa o inimigo. Mas quando você adora, ele bate em retirada. Porque tudo que o inimigo quer é ser adorado. Tudo que ele quer é que você olhe para ele, é que você coloque outras coisas em primeiro lugar. Quer ver uma coisa? Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Sempre que eu pergunto qual é o primeiro mandamento, todo mundo responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, não é? Mas na verdade isso é o resumo da primeira tábua dos mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Nem televisão, nem internet, nem família, nem filhos, nem emprego, nem ministério, nem sua saúde, nem sua performance, nem o dinheiro, nem seus bens. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar para nós é Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas sobre aqueles que o temem ele abençoa até 1000 gerações. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E em Êxodo 20 diz: porque em 6 dias o Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles há, e no 7º ele descansou. Mas em Deuteronômio 5, quando repete a lei, ele fala da importância do sábado, ou de um dia de descanso, um dia santificado ao Senhor, para que descansem tu, teu filho, tua filha, teu servo. Lembra que você foi escravo na terra do Egito. Por isso que Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Mas quando a gente penetra nessa dimensão de que Deus quer que o adoremos, não porque ele vai ficar mais forte, ou Deus vai ficar mais poderoso se você o adorar. Quando a Bíblia diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e apresentai-vos a Ele. Quando Deus diz isso, não é porque Deus precisa da nossa adoração. Não, Deus se revelou a Moisés na sarça ardente como fogo, mas um fogo diferente do fogo aqui da terra.
O fogo nosso, ele só existe quando há combustível. O fogo precisa de combustível. Você pega uma folha de papel, põe fogo, o fogo dura enquanto tem papel. Acabou o papel, apagou o fogo. Você tem o seu fogão de gás, né? Fogão a gás, o fogo dura enquanto tem gás. Acabou o gás, apagou o fogo. Fogo aqui na terra precisa de combustível. Mas Moisés teve uma visão do fogo de Deus, uma visão do Senhor, uma visão sobrenatural. E ele disse: o que é isso? Eu vou para ali, vou ver que beleza, que coisa, que maravilha, que milagre, que fogo é esse? Porque o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Aquele fogo não precisava de combustível. Deus disse: olha, não são os animais de vocês, meus são todos os animais do campo, minhas são todas as aves dos céus, meu é tudo que eu criei é meu. Que sacrifício vocês vão me oferecer para me agradar? Já é tudo meu. Mas quando eu adoro o Senhor, Deus não fica mais forte, mas eu conheço mais quem Ele é. Eu posso conhecê-lo. É através da adoração, é através do coração rendido diante da palavra do Senhor é que eu vou crescendo. Então a adoração, ela é uma das grandes armas que nós temos para vencer o inimigo. Quando eu adoro o Senhor, quando eu creio nele, eu honro Deus. A nossa fé honra o Senhor, mas a nossa incredulidade é dizer: Deus não é capaz, Deus não pode fazer isso, Deus é pequeno, Deus não vai conseguir isso, é impossível. Mas quando nós cremos, nós honramos o Senhor. E adorar a Deus é esse privilégio tão gostoso. E quando nos reunimos para celebrar, que você solte o seu coração na presença de Deus, que você mergulhe nessa dimensão gloriosa de entrar no terceiro céu, no Santo dos Santos, e a gente pode viver ali. Quando Jesus foi batizado, aconteceu um milagre, um mistério maravilhoso que se repete na minha vida, se repetiu na sua vida. Jesus, quando foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele e desceu em forma corpórea de pomba e pousou sobre ele. E todos ouviram uma voz do céu, a voz do Pai que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tu és o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Isso aconteceu comigo e com você quando nós recebemos Jesus. Antes de ter Jesus, os céus estavam fechados para nós. Bater aqui. Abre-nos, Senhor. Abre-nos. Não conheço vocês. Não te conheço. Quem é você? Os céus estavam fechados. Antes de ter Jesus, não havia certeza de salvação. Antes de ter Jesus. É tão interessante, é uma analogia assim, bem simples. Assim como você, a maioria aqui, quando eu estudei, fiz o curso de odontologia na Universidade Federal, assim que eu passei no vestibular, estava o meu nome na lista dos aprovados. Olha lá o meu nome. Opa, glória a Deus, vi minha classificação lá, que delícia. Primeiro dia de aula, quando eu cheguei na faculdade, havia uma lista de chamado, uma lista de presença, e o meu nome estava lá, Ângela Mércia Valadão Sintra. E na frente era só assinar uma rúbrica do meu nome para dizer que eu estava presente àquela aula. E assim foi durante todo o meu curso. Mas se você quisesse fazer o curso junto comigo, sem ter feito vestibular, podia. Podia se sentar do meu lado, assistir todas as aulas, ser aluno melhor do que eu, aprender mais do que eu, tirar notas melhores nas provas. Podia. Mas quando chegasse o final do curso, na festa de formatura, eles iriam chamar Ângela Mércia Valadão Sintra. E
Eu subi as escadas, recebi o meu diploma, estava apta para cumprir a minha profissão. E aquele que sentou do meu lado, mas não fez o vestibular, era melhor do que eu, mas o nome não foi chamado. É assim na vida espiritual, na vida cristã. Às vezes você nasceu na igreja, seus pais, mas não tem certeza de salvação. Nasce hoje. Passe hoje nesse vestibular, diga simplesmente: Jesus, eu entro em compromisso contigo, em aliança contigo, quero ser um contigo, quero viver para ti, quero morrer por ti. Jesus, minha vida é tua, mas saiba que quando você fala isso, acontece uma revolução no mundo espiritual. É uma realidade quando a gente diz: Senhor, eu sou teu. As aventuras que Deus tem para nós são incríveis. A vida que Deus dispõe para nós é algo assim inimaginável. Quando você penetra no que Deus está fazendo, meu Pai, é grande demais. Mesmo que você nunca saia da sua cidade, mesmo que você nunca saia do convívio da igreja, do seu bairro, o que Deus faz através da sua vida, da sua oração, da sua dedicação, da sua adoração, é incrível. É incrível. A gente olha com os olhos naturais, mas nesta série de conferências estamos vendo sobre o sobrenatural. O que é acima do natural. Adorar a Deus, mergulhar nesta dimensão, é sobrenatural. Meu esposo teve uma experiência muito interessante com o Senhor. O pastor Wagner o conheceu. Paulo é super simples. Um homem simples, um coração transparente, vovô Paulo, né, Thaís? Ele chega lá no ministério brincando com todo mundo, aquele coração tão simples. Mas esse ano nós estamos fazendo o mesmo jejum pela 4ª vez, um jejum de 1 ano, sem carne, sem café, sem televisão, sem jornal, sem revista. E no ano 2006, ele falou para mim: Ângela, nós vamos jejuar o ano todo. E eu falei: há um propósito, Paulo? Para que nós vamos jejuar? E ele disse: eu não sei. Deus simplesmente falou para a gente jejuar. Eu falei: então tá bom, vamos jejuar. E jejuamos o ano. Quando chegou, a gente tinha nessa época a nossa torre de oração. Oração sem cessar. Eu posso dizer que desde o dia 1º de abril de 2003, há 15, praticamente 16 anos, porque conta o ano 2003 inclusive, há 16 anos a lâmpada da nossa igreja não se apaga. Há 16 anos nós temos oração dia e noite. A cada hora entra um irmão na torre de oração, tira os seus sapatos e tem 7 motivos de oração diante de Deus. Orando pela unidade da igreja, por avivamento, orando pelas autoridades, orando pela preparação da igreja para a volta de Jesus, orando pela evangelização mundial, pelos missionários, orando para a conversão dos grupos, das pessoas, orando pelos gideões, uns pelos outros, cobrindo uns aos outros com oração. Eu estou aqui agora e tem milhares de orações me cobrindo aqui. Milhares de irmãos lá em Burundi, lá no Congo, lá no Quênia, lá em Uganda, lá em Angola, em Moçambique, na Polônia, na Alemanha, em Portugal, na Itália, na Suíça, no Chile, na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, na Colômbia, nos Estados Unidos, em Honduras, Costa Rica, El Salvador, 58 países, na Jordânia, em Israel, irmãos orando em inglês, em francês, em árabe, em italiano. Senhor, abençoa onde estiver um Gideão, onde estiver um intercessor, um Gideão, guarda a sua vida, preserva, abençoa o seu trabalho, abençoa suas mãos, abençoe seu ministério. É algo tremendo que Deus está fazendo, e são irmãos presbiterianos, metodistas, batistas, Assembleia de Deus, pentecostais, luteranos,
anglicanos, episcopais. Que delícia! Vamos ter o nosso congresso agora internacional, e esse ano a gente vai fazer um congresso um pouco menor, só 200 vagas, mas em 2020, se Deus quiser, queremos ter 100 nações. Em 2016 tivemos 40 nações representadas. Que delícia ir a Burundi e ver ali 257 igrejas com torres de oração, orando sem cessar. Que delícia olhar e ver que Deus está preparando o seu povo para a vinda de Jesus através das nossas orações. Através das suas orações, Deus está preparando, despertando o seu povo. Acorda! Acorda, igreja, o Senhor diz. Vamos orar, porque o único pedido, a única recomendação de Jesus para que o esperássemos é vigiai. Vigiai, pois, diz Lucas 21:36, vigiai, pois, orando em todo tempo, para que possais escapar das coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, pois, orando em todo tempo. A igreja é chamada para orar, todo tempo é 24 horas por dia. A igreja está sendo chamada para orar. E a gente quer falar um pouquinho nesta manhã sobre estar preparado para a vinda de Jesus em oração. E aquele ano, então, nós jejuamos. Para quê, Paulo? Não sei. Em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, nós não marcamos o dia, não sabemos exatamente o dia que foi. O Paulo foi acordado à noite por um anjo. O anjo tocou de lado, despertando, tocando assim, com o dedo do lado, assim como está escrito que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel foi despertado por um anjo. E ele acordou, eu estava dormindo, e ele olhou, não viu ninguém, mas ele ouviu a voz do anjo dizendo para ele, em voz bem lenta e pausada: Deus está querendo a sua adoração. E pronto. Ele levantou e pensou, Deus está querendo que eu o adore. Então ele foi lá para a sala, se prostrou, levantou suas mãos, começou a adorar a Deus. De manhã ele me contou, Ângela, aconteceu isso. Eu falei, Paulo, é muito possível que não é apenas a sua adoração pessoal, mas eu creio que Deus está querendo a adoração dele por toda a igreja. A restauração do tabernáculo caído de Davi, um privilégio tremendo que Deus nos dá de levantar as torres de adoração. Davi teve uma tenda, 24 horas. Hoje, quantas torres de adoração nós já temos para preparar a vinda de Jesus. Davi preparou a vinda de Jesus, a primeira vinda, porque ele adorou 33 anos naquela tenda. Como eu sei disso? Porque Davi reinou 40 anos. 7 anos foi em Hebrom, quando ele conquistou Jebus, a fortaleza dos Jebuseus, Jerusalém. A primeira coisa que ele fez foi trazer a arca. 40 menos 7, 33. 33 anos fala da primeira vinda de Jesus. Davi preparou a primeira vinda com adoração sem cessar. E agora eu e você temos o privilégio de preparar a segunda vinda com adoração sem cessar. Lá na igreja a gente tem o coral, e eu acho tão lindo que o Robinho, ele diz o seguinte: antes de apresentar uma música nova na igreja, a primícia, eles fecham a igreja e cantam só para o Senhor. Cantam só para o Senhor, só para Deus. Que delícia você com a porta fechada, você adorar o Senhor. Que importância tem isso? Tudo. Eu e você, nós fomos feitos para Ele, para a glória dEle, nós fomos feitos para o louvor da sua glória. E quando a gente mergulha nisso, quando a gente está face a face com Deus, quando a gente contempla o seu rosto, quando a gente aprende quem Ele é, como nós nos alegramos, como temos uma nova dimensão do que é viver, quando cada detalhe da nossa vida pode ser de adoração. Obrigado, Jesus.
Glória ao teu nome, Senhor. Em cada minuto que você vive, você vai vendo Deus, Deus. Tem gente que vê o diabo em tudo. Cai uma folha da árvore, bate um vento, cai um prato no chão. Oh, o diabo, o diabo, o diabo. Mas a Bíblia diz, reconhece Deus nos teus caminhos. Veja Deus. O ônibus passou, você perdeu. Espere Deus, nós cantamos. Tu sabes que tudo coopera para... Às vezes você canta isso, mas qualquer coisa que vem, o mundo cai no chão. Qualquer enfermidade, qualquer adversidade, mas quando eu conheço Deus, eu descanso na sua soberania, eu descanso no seu poder, como é maravilhoso. Não sei se os irmãos sabem, a nossa filha Suzy partiu para o Senhor. Suzy era uma bênção. Suzy, eu acabei de fazer a diagramação do livro sobre a vida dela. Suzy, guerreira, inesquecível. Suzy foi uma menina especial de Deus, especial no sentido espiritual. Antes de me casar, quando eu era criança, eu li uma série, um livrinho chamado Suzy e Joãozinho, Aventuras de Suzy e Joãozinho. Era uma menina de 8 anos que era uma missionária. A menina era uma historinha que passava na rádio, a estação de rádio americana, e eles fizeram uma série, lindo, lindo. E eu amava tanto aquela menina, claro que ela não existiu. E eu disse, quando eu casar e tiver uma filha, ela vai chamar Suzy. E ela vai ser melhor do que essa menina. Ela vai ser mais do que essa menina. E Suzy nasceu. Aos 4 anos, ela recebeu Jesus como Salvador. Em casa. Em casa. Às vezes os pais acham que o seu filho tem de vir à igreja e a igreja é responsável por levar seu filho a Cristo. Não, é você. São os pais. Os pais é que vão falar de Jesus aos seus filhos. São os pais. Eu estava em casa, até eu tinha dentista marcado, meu esposo trabalhando no hospital. Nessa época eu não tinha feito ainda o curso de odontologia, fiz depois 10 anos de casada. E então estava tirando a mesa do café da tarde, quando estava tirando ali, a Suzy falou para mim, mamãe, o que é aceitar Jesus? Eu tinha na varanda da casa uma classe de boas novas, porque tinha tantas crianças vizinhas, eu tinha feito o curso da PEC, um trabalho de evangelização com crianças, então eu contava as historinhas para as crianças, e ali a Suzy e o Sérgio, a Suzy com 4 anos, o Sérgio com 3, participavam. E aí ela me perguntou, mamãe, o que é aceitar Jesus? Naquela hora eu pensei, ai, eu estou indo para o dentista agora, e essa pergunta da Suzy, ou eu desmarco o dentista e vou explicar para ela, ou eu falo que outra hora eu respondo. Mas eu pensei, o que é mais importante? O que é mais importante? A Suzy. Então, falei, espera, mamãe, você quer mesmo saber, Suzy, o que é aceitar Jesus? Ela disse, eu quero. O Sérgio estava brincando lá na sala, no tapete de Playmobil, lembra do Playmobil? Estava lá brincando de Playmobil, de Lego. Aí, com 3 aninhos, ele veio, eu quero também, eu quero saber também. Aí, liguei para o dentista, falei, olha, não vai dar para eu ir hoje, a gente marca outro dia. E levei os dois, a gente falava o quartinho de vassoura. O quartinho de vassoura era uma despensa na casa, onde você põe as vassouras, os baldes. E ali estavam as duas cadeirinhas de vime, sabe aquelas cadeirinhas de menino pequeno, redondinha assim? Eu não sei se ainda tem isso hoje. E eu falei, senta aqui. Ajoelhei na frente deles para ficar na altura dos seus olhos. E falei, vocês querem mesmo saber o que é aceitar Jesus? Queremos. E contei o plano de salvação. Falei, olha, Deus nos fez para viver com Ele, para ser a família de Deus. E Ele preparou um lugar maravilhoso, que chama céu. Ele preparou ruas de ouro, uma cidade maravilhosa, muito grande. Mas lá não pode entrar pecado. Lá não pode entrar pecado. O que é pecado? Desobediência, falar mentira, e fui falando o plano de salvação. E quando eu falei de Jesus na cruz, achei tão bonitinho que o Sérgio, com 3 aninhos,
ele compreendeu, ele disse: ah, mamãe, então eu desobedeci e Jesus que apanhou? Eu falei: é, Sérgio, é. Nós desobedecemos e Jesus que apanhou. Apanhou para a gente poder sentar com ele na mesa. E ali as crianças receberam Jesus. Oramos juntos, né? Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E eu pensei: eles são muito pequenininhos, será que eles entenderam? É o que os pais pensam, né? Será que eles entenderam? Domingo na igreja, o pastor fez o apelo à noite. Ele disse: quem quer aceitar a Jesus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Estávamos sentados 4 na frente e a Suzy fez assim: mãe, a gente não precisa ir lá na frente, porque a gente já aceitou Jesus no quartinho de vassoura, né? Aos 10 anos ela se batizou, aos 9 ela teve o chamado missionário. No acampamento de crianças. Ela disse: eu quero ser uma missionária. Aos 12 fez a primeira viagem missionária com os Kids e começou uma vida tão intensa para o Senhor. Viveu todos os seus dias. Casou com Kaiser, foram pastores dos adolescentes durante 20 anos na igreja da Lagoinha. Ela fez psicologia e serviu ao Senhor, abençoando tantas vidas. Cumpriu o propósito do Senhor de uma maneira tão maravilhosa. Quando Suzy estava enferma, eu cria na cura dela. Cria com todas as minhas forças, orava, agradecia, até o último suspiro dela. Eu cria. Mas quando ela partiu, e foi algo assim tão lindo, estávamos ali ao redor do seu leito, Suzy com a máscara de oxigênio, em coma, e ali estava a família, esposa, as filhas, eu, Paulo, estava o pastor Márcio e o André, meu sobrinho. E a gente cantando cânticos de adoração, orando. E o André, não sei o que deu na cabeça do André, mas eu creio que Deus sabe. O André começou a cantar: hoje o meu milagre vai chegar. Ele começou a cantar. E quando ele estava cantando, hoje o meu milagre vai chegar, a Suzy ali em coma, ela levantou a mão direita, ela foi levantando a mão, levantando assim, como se alguém a estivesse puxando para cima. E a sua mão caiu. Eu creio que aquela hora o Senhor a levou. Ainda teve alguns minutos de respiração, mas eu creio que aquela hora Deus a estava conduzindo. E quando o Senhor a levou, eu creio que era a vontade dele. Então vem a paz. Quantas pessoas às vezes perdem um ente querido e tem guerra com Deus? Oh Deus, o Senhor não ouviu minha oração, Senhor. Se eu canto, tu sabes que tudo coopera para o meu bem. Hoje as filhas dela, a mais velha, Radassa, ocupou o lugar da mãe. Está lá fazendo um trabalho maravilhoso. Hoje ela está em Joinville, né? Aqui em Santa Catarina, apresentando o trabalho que Suzy deixou. Levantar crianças intercessoras. Às vezes a igreja trabalha com as crianças, entretendo as crianças. Só colorindo, desenhando e passando tempo. Mas criança é um potencial na igreja. Criança que ora é poder de Deus liberado. Criança que ora, Thaís foi Gideã Mirim, né, das primeiras, aprendeu a orar e ter uma vida intensa. Quando nós ungimos os primeiros Gideões jovens, agora a turminha da Thaís, lá na rede de adolescentes da igreja, domingo passado, né, o pastor Adriano, ele testemunhou, ele disse: olha, há 14 anos eu sou pastor de jovens. 14 anos. Eu nunca vi o que eu vi no curso desses meninos, aprendendo a orar com a Bíblia. Eu nunca vi uma manifestação da presença de Deus tão forte em 14 anos que eu sou pastor. Porque a criança vem aprendendo a orar, a ter experiência com Deus, a ver curas, a ver os milagres, a ver o sobrenatural.
a caminhar com Deus sabendo que Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, Ele é o Senhor, mas o que Ele faz é o melhor. Jesus disse para os discípulos: o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, não preocupa não, depois vocês vão entender, não preocupa não, tudo que Ele faz é perfeito e é maravilhoso, mas a gente só pode descansar nele quando a gente o conhece, quando a gente anda com Ele. Nós cantamos aqui, não estou sozinho. Será que temos consciência disso? Que Ele está conosco em todo momento? Será que temos consciência de que nem tudo o Senhor quer ver, quer ler, quer acessar, quer participar? Será que nós entendemos que pertencemos a Ele? E que não só Ele é a nossa casa, mas nós somos a casa dEle? A gente é um sanduíche de Deus, Deus por fora, Deus por dentro. Será que entendemos isto? Que unges a minha cabeça com óleo, simbolizando o Espírito Santo aqui por fora de mim, me preparando para fora. Mas o meu cálice, bebei dele todos. O cálice é para dentro. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Na adoração. Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando e salmodiando a Deus, enchendo do Espírito Santo. Ah, isso é tão lindo. Ainda nem comecei a falar. Oh, Jesus, glória a Ti. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia e ficasse de pé. E abrisse em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, versículo 7. Eu quero deixar com você um pouquinho da importância da oração. Um pouquinho da importância da oração. Êxodo 33, versículo 7. Vamos ler até o 11. Diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por Tua doce presença conosco. Obrigado, Senhor, porque quando nos reunimos é para Te adorar. Quando nos reunimos é para celebrar o Teu nome, é para testemunhar e proclamar os grandes feitos do Senhor. Quando nos reunimos é para ouvir a Tua voz, falando conosco, entrando fundo no nosso coração. E aqui estamos, Senhor, com o nosso coração aberto para Te ouvir. Aqui estamos, Senhor, com o nosso coração pronto para receber de Ti o que o Senhor preparou para esta manhã. O Senhor já nos falou nos cânticos, na oração, nessa introdução. O Senhor já nos tem falado, mas queremos mais. Pai, 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 fala-nos, Senhor. Dá-nos essa intimidade contigo através da oração. Dá-nos essa intimidade contigo através da adoração. Dá-nos mais de Ti. Nós cantamos aqui, Senhor, no início deste culto: eu preciso conhecer mais o meu Deus. Eu preciso conhecer mais Jesus.
Senhor, nós cantamos aqui que não estamos sozinhos, que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, traz essa realidade a cada coração, que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida, que o Senhor vela, mas que o Senhor tem um plano para nós existirmos. E não queremos falhar com este plano, não queremos ser negligentes, nós queremos, Senhor, passo a passo, andar em Tua presença. Como o Senhor disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Pai, queremos isto, queremos isto. Fala-nos ao coração nesta manhã, ao coração de cada um, de maneira profunda, real, pessoal, inesquecível, eterna. Fala, planta a Tua vontade, a Tua palavra dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos assentar. Esse texto aqui nos fala de algo tão maravilhoso. Eu subi aqui um degrau, sabe por quê? Porque os irmãos ficam fazendo com a cabecinha assim, assim. Eu acho muito ruim quando eu assento e não vejo o pregador, né? A pessoa, é bom a gente estar bem de frente. O segredo aqui de conhecer Deus. O finalzinho que nós lemos diz, Deus falava com Moisés face a face. Jesus disse para os discípulos, já não vos chamo servos. Vocês não estão aqui simplesmente para me servir, mas eu tenho chamado vocês de amigo, 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 amigo de Deus. Era o que Moisés era. O que nós mais encontramos nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é: e disse o Senhor a Moisés, e disse Deus a Moisés, falou pois o Senhor a Moisés dizendo, e disse o Senhor, e disse o Senhor, e disse. Quantas vezes na nossa vida nós podemos dizer, e disse o Senhor a Ângela, e disse o Senhor a mim, e o Senhor me falou. O Senhor fala no nosso coração, a voz dele é tão doce, que muitas vezes a gente confunde com o nosso pensamento. Às vezes é tão suave, não entre por essa rua, passe por ali, vá à casa de fulano, telefone para o Beltrano, escreva esta mensagem, faça isso. Que delícia ser dirigido por Deus. Que delícia ouvir isso, disse o Senhor, disse o Senhor. Moisés tinha um segredo de comunhão com Deus. Moisés tinha uma rotina na vida dele, que era o segredo dele. O segredo da felicidade de Moisés. Eu fico olhando, há muitos anos atrás eles lançaram uma superprodução no cinema, Os 10 Mandamentos, Cecil B. DeMille. Que filme tremendamente maravilhoso. Acho que 3 horas, né, de projeção, um filme maravilhoso, fidelíssimo à palavra de Deus. E é interessante que no filme todo Moisés tem a mesma cara de adulto, com 40 anos, com 80, só põe o cabelo dele branco, né? E até os 120, ele está com a mesma feição. Eu achava muito interessante isso. Mas Moisés vivia no sobrenatural. Moisés experimentou o sobrenatural. O sobrenatural. Ele sabia que seu modo de nascer, quando Deus o chamou na sarça, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando Deus estava dizendo Moisés, Ele estava dizendo tirado das águas, liberto das águas, salvo da morte, preservado por Deus. A gente ontem estava conversando sobre o significado dos nomes. É tão importante a gente saber isso e saber que nós vamos ter um novo nome. Como é que Deus te chama? Como é que Deus te vê? Daniel era muito amado. Daniel era muito amado. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Jesus, o Pai, diz, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Qual será o nosso novo nome? Existem tantas Ângelas, qual será o meu nome lá? Eu me lembro que no dia que fui batizada com o Espírito Santo, tinha 16 anos,
um irmão que pôs as mãos sobre a minha cabeça, trouxe uma palavra profética. Ele não sabia quem eu não era da igreja dele, ele não sabia meu nome. Meu nome Ângela significa mensageira, é anjo, mensageiro. E aquela palavra que o Senhor disse através do irmão Antônio Lourenço foi: eu faço de você minha mensageira. Eu ponho nos seus lábios a minha palavra. E eu falei, gente, ele nem sabe qual é o meu nome. Estávamos falando ontem da nossa neta Radassa. Radassa é Esther, a rainha Esther. Esther é um nome persa. Radassa, o nome hebraico. E quando a Radassa foi nascer, a Suzy queria que ela chamasse Annelise. E o Kaiser queria que fosse Radassa. Hoje o nome dela é Radassa Elise. Ela nasceu o nome Radassa Elise. Mas os avós não queriam Radassa. Falaram, ai, que nome feio. Eu não conheço ninguém que chama Radassa. Radassa, que nome pesado, forte. E aí, na véspera, a Suzy teve a cesariana dela programada, ia fazer no dia seguinte a cesárea, e ela já queria o nome, Radassa ou Annelise. Aí ela ia fazer o sorteio, falou, amanhã a gente vai fazer o sorteio e vamos ver qual vai ser o nome dela. E à noite ela teve um sonho. Ela sonhou que estava com uma bebezinha no colo, uma menininha linda, que é a Radassa, né? Que ela estava com a bebê no colo. E ela olhando, falou, é minha filha, minha filha. E ela olhou para a Suzy e falou assim, mamãe, meu nome é Radassa. Ela escolheu o nome dela antes de nascer. Ou seja, Deus. Os anos passaram, Radassa foi, como a Thaís, uma Gideã Mirim, aprendeu a orar, uma adolescente que ora, uma jovem que ora. Em janeiro de 2015, a guerra acabou em 45. Então, em 2015, fez 70 anos do fim do Holocausto. E houve uma comemoração mundial lá em Auschwitz, na Cracóvia, na Polônia. E a Radassa foi representando o Brasil como intercessora. Foi junto com a pastora Val, foi representando. E ela estava lá no meio, tinha 300 representantes mundiais. E vários judeus falando ali, né, sobre o Holocausto, o fim do Holocausto, sobre o antissemitismo. E um judeu velhinho que estava falando, de repente olhou para ela no meio da multidão e falou para ela assim, menina, eu estou vendo Deus estendendo um cetro de ouro sobre a sua vida. Deus está te dando a unção da rainha Esther para ser uma intercessora. Como você chama? Ela falou, Radassa. Ele disse, não, fala o seu nome verdadeiro. Ela disse, Radassa. Ele disse, vem aqui. E abraçou. E começou a chorar. Os dois chorando ali. Quem podia imaginar que anos depois, no mundo espiritual, eu não sei o significado disso tudo. Eu não sei a oração de Radassa pelos judeus, o que significa. Mas como é que uma pessoa que nunca viu os nomes, Moisés, você foi salvo. Deus tem um novo nome para nós, nós somos conhecidos no céu por este novo nome. E diz a palavra que Moisés, ele experimentou o sobrenatural de Deus. No encontro com Deus, Deus o capacitou. Mas Moisés queria manter essa comunhão com Deus. A gente vê que houve um encontro sobrenatural de Deus com o rei Saul, mas Saul não soube manter a sua intimidade com Deus. Saul deixou o orgulho, a vaidade entrar no seu coração e perdeu tudo que ele tinha. E ao invés do Espírito Santo, vinha um demônio atormentá-lo, que só ia embora quando Davi adorava e dedilhava a harpa, porque ele não soube manter. Deus te deu bênção, Deus te deu a salvação, Deus nos deu, mas é preciso manter e crescer, porque se pode perder a bênção, perder a comunhão, estar aqui, mas com o coração vazio. Nós estávamos indo, pastor Rodrigo Godoy, ele é de Lagoinha, estávamos indo, eu e o Paulo,
para a igreja dele, eu não sei se já era o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia, que a gente ia dar para levantar a torre de oração. Eu acho que sim. E aí no caminho, o Rodrigo é um pastor de fogo, aquele pastor de oração, aquele pastor bem pentecostal. Aí no caminho o Rodrigo disse assim: pastora Ângela, pastor Paulo, eu estou voltando agora, eu estava desviado. Aí a gente leva aquele susto, né? Porque quando fala desviado, a gente pensa logo que foi para o mundo, que pecou, que caiu. Ele diz: não pensem que eu fui para o mundo, não pensem que eu pequei, não pensem que eu caí. O que aconteceu comigo é que eu queria tanto um ministério efetivo, um ministério bem... que a igreja crescesse, que a igreja multiplicasse. Eu queria um ministério tão de sucesso que eu comecei a entrar no coach. Comecei a buscar a gestão da igreja e tal, e fazer isso. E pastora Ângela, dá certo. A gente busca o conhecimento humano do coach, de gestão, de administração, e dá certo. Mas sabe o que aconteceu, pastor? Eu fiquei vazio. Eu fiquei vazio. Deus longe. E eu comecei a desesperar, falei: não, eu não posso continuar assim. Então por isso que eu estou trazendo os Gideões para a igreja, ele disse, e eu quero orar, estou voltando para o Senhor. Às vezes não é o pecado que vai te afastar, às vezes é a sedução daquilo que pode, de uma maneira tão enganosa, nos tirar. Por exemplo, a Bíblia fala do coach, Jetro encontra com Moisés, o sogro dele, e fala: Moisés, você fica até a tarde aí, o povo todo em pé, você vai morrer desse jeito. Levanta chefe de 100, de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de 500, chefe de 1000, e aí vai chegar para você só aqueles problemas mais difíceis. E Moisés anuiu ao conselho de Jetro. Mas você passa 3 páginas para frente, e Deus fala com Moisés: Moisés, eu separei 70 homens em Israel. Impõe sobre eles a mão, e eles vão receber o Espírito Santo, e vão te ajudar na administração para julgar o povo. Aí 2 ficam lá no acampamento, foram chamados, 2 que ficaram lá não obedeceram, e lá no acampamento foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar. O Josué fica com ciúme e fala: Moisés, Eudade e Medade estão lá profetizando, eu vou mandar eles calarem, porque eles não vieram, eles não obedeceram. Moisés disse: você está com ciúme por mim? Oxalá todo o povo de Israel profetizasse, oxalá todos recebessem o Espírito Santo. E você entra na vida de Jesus. Jesus não usou o coach, Jesus não usou o Jetro, Jesus usou os 70, alinhado com Deus. Deus quer ser Deus da minha vida, Deus da igreja, e é tão simples. E Moisés nos conta que o segredo dele: ora, costumava Moisés tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe no arraial, e chamava a tenda da congregação. Todo aquele que precisava ia buscar o Senhor ali naquela tenda. E diz assim: quando Moisés saía para a tenda fora, Moisés sabe onde ele morava? No meio do arraial. Era lindo que aquele arraial se acampava em forma de cruz. 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. E no meio, os levitas e o tabernáculo. Moisés era levita, da tribo de Levi. Ele morava pertinho da tenda, pertinho do tabernáculo. Mas todo dia Moisés fazia algo. Ele pegava uma tenda, claro que móvel portátil, né? Punha nas costas, e junto dele ia Josué, porque Josué sabia que seria líder no lugar de Moisés. Os líderes têm de formar líderes, têm de preparar líderes, aqueles que vão seguir. A Thaís está aqui para aprender, né, Thaís? Você já entendeu, né? E a gente vai levando os jovens, porque eles precisam caminhar conosco. E aí Moisés levava a tenda bem longe, passou a última tenda, era para lá. E então ele armava a tenda. E quando ele armava a tenda, olha o que acontecia: quando ele saía, cada um
ficava em pé. Gente, Moisés já saiu cedinho. Moisés já levantou. Vem aqui, mulher, vem cá, meninos, venham aqui. Todo mundo em pé na porta da sua tenda, olhando Moisés caminhar. Moisés ia. Sobre o acampamento de dia havia uma nuvem cobrindo. À noite se tornava uma coluna de fogo, naturalmente sobre o tabernáculo. E então todo mundo na porta da sua tenda olhava Moisés pelas costas. Quando Moisés acabava de montar a tenda, ele e Josué, ele entrava na tenda. Assim que ele entrava, aquela coluna de nuvem ou de fogo, se era dia, era nuvem, aquela nuvem fazia assim, e vinha para a porta da tenda de Moisés. Era uma cena tão emocionante que cada um na porta da sua tenda se prostrava e adorava. Deus vinha falar com Moisés. Todo mundo via. E o X aqui da questão é: costumava Moisés. Eu não sei se você costuma tirar um tempo de oração a sós com Deus. Não sei se você costuma adorar o Senhor. Meu esposo, como médico, ele fala: Ângela, um dos maiores remédios para a depressão chama adoração. Ele fala assim, que o crente tira um minuto por dia. Quando você acordar, abre sua janela, só levante seus braços. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Eu te adoro. Um minuto. Você vai ver a diferença na sua vida. Porque esse minuto vai aumentar. Esse minuto vai tomar conta do seu dia. Costumava Moisés tomar a tenda, armá-la todo dia. Eu devo ter contado lá em Dourados uma experiência que eu tive como dentista, fazendo o curso de ortodontia. O professor passou um slide, naquela época não tinha nem celular e nem era máquina fotográfica e o diapositivo, né, os slides. E ele projetou um slide lá e contou a história daquela moça. O Brasil hoje tem a melhor odontologia do mundo. Não é, Annelise? A melhor odontologia do mundo. A gente que conhece os países, a gente que é dentista, bate o olho no sorriso das nações e faz um retrato da odontologia. Você vai à Argentina, você não vê ninguém de aparelho ortodôntico, muito problema periodontal, muita cárie. E por que o problema do argentino? Porque os produtos de panaderia deles são muito doces. Produto de padaria, doce, tudo é doce demais. Então, muito problema de boca. Você vai na África, os menininhos não têm cárie. Tem tártaro, mas não tem cárie, não tem açúcar. Não comem açúcar. Né? Você vai na Europa, vê os espanhóis, só tem de canino a canino, para trás está tudo banguelo. Porque é caro para tratar. E a cabeça dos dentistas lá é: seu dente vai arrumar, depois vai piorar, então vamos arrancar. E arrancam. Então a gente tem o quadro das nações aí. E naquela foto, antes de nós termos a prevenção, estávamos começando a melhorar a nossa odontologia, a menina tinha 2 cáries bem grandes, aquele buraco preto aqui na frente, nos incisivos centrais. E a menina não tinha dinheiro para tratar. E o que ela fez? Ela queria sorrir. Então, para não aparecer o buraco preto, ela pegava uma bolinha de algodão e punha no buraquinho. Aí ficava branco. As pessoas não viam, puf, aquela cárie grandona. Só que a nossa boca é molhadinha. O algodão ama, é hidrófilo, né? Ele ama encharcar. Aí o que acontecia? A saliva encharcava o algodão e o algodão dilatava. O algodão é tão macio, o algodão é tão inofensivo, o dente é tão duro,
A maxila é dura, o dente está encaixado no osso, mas aquele algodãozinho, cada dia ela aumentava a bolinha. Cada dia uma bolinha maior, cada dia uma bolinha maior, porque sabe o que aconteceu? O algodão fez um trabalho ortodôntico, foi separando os dentes da menina. 1 centímetro de separação com algodão. Costumava, o que aconteceu foi uma coisinha inofensiva, todo dia. Todo dia. Às vezes você assiste uma novela, uma porcaria. Às vezes assiste um desenho animado, às vezes acessa um site. Às vezes, é uma coisa tão pequena, isso aqui é muito pequenininho, vai. A estrutura é tão forte. Vai cedendo. Vai cedendo. Costumava, tudo é costume, a gente tem bons hábitos e maus hábitos. Bons hábitos, escovar os dentes, antes de deitar, tem que falar como dentista, né? As meninas lá no ministério falam, já escovou os dentes, acabou de almoçar, todo mundo vai escovar o dente. Bons hábitos. Comer na hora certa, uma alimentação saudável, bons hábitos. Na ortodontia, dedinho na boca, deforma o palato, faz a criança ficar dentuça, vai ter de usar aparelho. Um hábito. Dormir com a mão debaixo do travesseiro ou debaixo do rosto, vai deformar, vai dar mordida cruzada. Um hábito. Vai estragar estruturas fortes. Você recebe uma estrutura forte na igreja, você recebe a palavra de Deus na igreja, mas se você tem maus hábitos, aquela estrutura pode ser deformada e tem de ser corrigido. Bons hábitos e maus hábitos. Então Moisés, ele tinha um bom hábito que todo mundo via. Às vezes você acha que ninguém está vendo o que você está fazendo. É de madrugada, é de manhã, é longe, é no trabalho. Tolice pensar isso. Tolice pensar isso. Moisés estava indo para falar com Deus, ele queria Deus, mas todo mundo estava vendo. Seus filhos veem o quanto você ora. Seus filhos estão vendo se você ora na hora da comida, se você ora à noite, se você reúne a família, se você lê a Bíblia. Seu filho vê aquilo que é mais importante para você. Seus vizinhos escutam você cantando. Seus vizinhos escutam, ou será que estão escutando discussão? Briga? Xingo? Seus vizinhos estão escutando, eles estão atentos. Todos estavam olhando, todos estavam vendo. Eu tive uma experiência também, enquanto a Suzy estava morando na África do Sul, foram como missionários para lá durante 3 anos. Aí nós fomos para a casa dela, casa deles, né, Kaiser e Suzy, e a casa tem 3 pisos. E aí, o Paulo, meu esposo, a linguagem de amor dele é tempo. Então ele gosta muito que eu esteja sempre pronta para ele, dando atenção. Então, e eu estava sem um horário para estar sós com Deus, a gente queria. Então o que eu fazia? Aí, de madrugada, quando o Senhor me chamava, eu não tinha um relógio, não queria o relógio para despertar, que ia acordá-lo, né? Então eu saía pé ante pé, né? 4 da manhã, 5 da manhã, era geralmente esse horário, 4h30, 5, 5h30 da manhã. Aí eu subia, vestia o roupão e subia para o terraço. O terraço era todo de vidro, blindex assim em volta. E ali eu levantava meus braços. E eu gosto de orar andando de um lado para o outro, glorificando o Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o meu Deus, esta minha vida é Tua, nosso lar é Teu. Colocava diante dele oração e lia a palavra e falava a palavra. E que delícia! Então eu ficava ali com Deus um tempo. E depois vinha, igual um gatinho, né, voltava para a minha cama. E eu pensava que ninguém estava vendo. Ninguém, só eu e o Paulo naquela casa de 3 pisos. Aí um dia na igreja uma irmã falou: pastora Ângela, conhece o pastor fulano de tal? Eu falei: conheço. Ela falou: ele mandou te falar uma coisa, porque ele não vai encontrar com você, então ele pediu para eu te contar. Ela disse: ele estava muito triste com a igreja, ele estava sofrendo muita pressão.
e ele pensou em abandonar o ministério. E ele estava a ponto de deixar, chutar o balde e parar com o ministério. E ele tinha ido na casa da sogra dele, que fica numa cobertura no prédio de frente da casa onde a senhora está morando, no quarteirão que vocês estão morando. E ele levantou de madrugada e foi falar com Deus, que era o último dia. Ele estava na casa dos sogros exatamente para pensar e resolver. E ele disse que viu a senhora orando no terraço. Eu falei, como é que deu para ele ver? Ele viu a senhora. Não sei se ele ouviu voz, não sei se ele ouviu alguma coisa, não sei, mas o Espírito Santo levou ali. E ela disse, quando ele viu a senhora orando e adorando, ele foi tomado pelo Espírito Santo e começou a chorar, e Deus falou com ele para não abandonar o ministério. Eu estava ali querendo adorar, sozinha, até longe do Paulo, para não incomodar ninguém, mas Deus estava mostrando. Tem gente te olhando, coisas boas e coisas ruins. O pastor escreveu aí no boletim que a gente semeia semente boa ou ruim e tudo nasce. Tudo nasce. Nasce as boas e nascem as ruins. Um bom testemunho, um mau testemunho. Eu queria que você ficasse de pé agora. E vou pedir o Tim está aí? Não sei. Ou alguém aqui do louvor. Para a gente estar meditando. Eu creio que Deus falou comigo. Eu creio que Deus falou com você. Sobre bons hábitos. Sobre a oração. Talvez você não saiba, acho que parou de chover, né? Talvez você não saiba o poder que tem a sua oração. Às vezes você acha que orar é falar. Não é falar, não. É dialogar. A gente fala e Deus responde. Nós falamos e Deus responde. Talvez você não saiba que a sua oração, ela fique eterna. Ela fique eterna. Você não ora e pronto, acabou. Não. A nossa oração sobe. Ela é recolhida. Ela é guardada. Ela vai voltar aqui à terra no futuro. Sabia disso? Lê Apocalipse capítulo 8. Fala do anjo que toma um incensário com a oração de todos os santos. Se você é santo, a sua oração está ali, no futuro. No futuro. Quando a igreja já foi arrebatada, quando a igreja não está aqui mais para orar, esse anjo vai pegar nossas orações nesse incensário de ouro e vai atirar a terra do terceiro céu até o planeta. E quando esse incensário bate na terra, há trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Vozes. Que vozes? Possivelmente a minha, a sua, dizendo, misericórdia, Senhor, tem misericórdia das pessoas, tem misericórdia dos que se perdem, tem misericórdia dos homens, tem misericórdia, salva. Talvez você ore chorando, você nem sabe por que você está chorando, mas é o Espírito Santo orando em você e recolhendo suas lágrimas lá. O que a gente faz não se perde, fica eterno. Escreve uma história bonita. Escreve cada dia, não apenas fazendo o seu trabalho como trabalho. Faz para Deus. Faz para Deus. Você é um vendedor? É um professor? É um médico? É um engenheiro? É um funcionário? É um comerciário? É um empresário? Faz para Deus. Ore. Ore. Cada oração tem poder. O poder no que você está pedindo. O poder na atitude sua. E aquele anjo disse ao Paulo, Deus está querendo sua adoração. Nesta manhã,
Deus está querendo sua adoração. Não é aqui agora, todo dia. A gente adora com as atitudes, prostrando, levantando as mãos, mas servindo, porque adorar é servir ao Senhor. Culto é serviço. Culto não é vir receber, culto é vir dar. Quando a gente ora, a gente recebe, Deus dá e a gente recebe. Mas quando a gente adora, nós damos. Opa! E Deus recebe. Então vamos adorar. Que você nesta manhã possa colocar diante de Deus sua vida, seu coração. Opa, estão comemorando, né? Glória a Deus, é isso aí. Opa, mais um. Opa. Para acordar, né, Tim? Vamos acordar, vamos adorar, vamos louvar. Que você possa louvar de todo o coração, que esta manhã, este momento, seja um momento de decisão. Senhor, eu te quero mais. Senhor, eu quero mais de ti, quero caminhar contigo, quero entender o que é a vida cristã. Senhor, eu quero mergulhar em tuas águas. Senhor, eu quero que a minha vida seja mais de ti. Senhor, eu quero significado em todos os meus momentos. Senhor, eu quero te adorar. E que a sua vida possa demonstrar essa decisão. Eu quero mais de ti, vou buscar mais. Lava meu coração, me perdoa por às vezes eu pensar em tantas coisas e tão pouco em ti. Eu quero que tu sejas o centro da minha vida. Amém. Vamos adorar.